Muito bem, está no ar o Rede Social Esporte Clube desta segunda-feira, dia 18 de junho. Estamos mais do que na metade do ano. Está chegando, hein, gente? Nossa, daqui a pouco é Natal. E o Rede Social Esporte Clube, mais uma vez aqui na sua tela, canal 9 da NET, ou também pelo bhnews.tv.br. Nós vamos juntinhos, mais uma semana. Novas notícias, nova rodada para a gente comentar. Atleticano bravo, americano também chateado. E o cruzeirense com aquela ponta de esperança. E os vascaínos felizes da vida pela liderança no Campeonato Brasileiro. Eu também estou amando a tabela, afinal de contas, falando aí da Série A, 2 times no G4 e o Corinthians, último lugar. Tem jeito dessa tabela ficar melhor? Tem, né? Cruzeiro assume a liderança, o Atlético, e aí só fica time que não seja de São Paulo e Rio? Tem jeito? Não sei. Vou perguntar para o Matheus se ele concorda comigo, porque hoje ele é meu companheiro novamente, Matheus de Oliveira. Tem jeito dessa tabela ficar melhor? Com certeza, Bárbara. Basta o Atlético ganhar, o Cruzeiro ganhar sempre. Isso mesmo. Né? E eu falei que nessa sexta-feira, vamos torcer para todo mundo se dar bem. Atlético, Cruzeiro, América, seleção no vôlei. Agora só o Cruzeiro não nos decepcionou. É verdade, até o vôlei, hein? É verdade, até o vôlei. E derrotas inesperadas, né? Inesperados, é claro que a gente vai começar falando disso, Rede Social Esporte Clube, mas antes eu lembro o endereço que você pode participar aqui com a gente, twitter.com/redesocialsc, twitter.com/redesocialsc, mande a sua pergunta, a sua opinião e tudo mais. Tá vendo esse endereço aqui, ó? Não tem esse underline não, viu, gente? @redesocialsc, @redesocialsc, sem esse tracinho aí na parte de baixo. Aí você consegue facilmente falar aqui comigo, perguntar pro Matheus, dar aquela zoada de sempre para já começar a semana com o pé direito. Agora, quem não está com o pé direito é a nossa seleção de vôlei masculino e também a feminino, né? Depois de passar pelo Canadá e pela Finlândia, você que acompanhou essas partidas aqui pela BH News, aquela parceria entre o esporte interativo e a BH News, ontem, mais uma vez, o Brasil ficou para a Polônia, 3-1, parciais de 25-22, 25-23, 21-25 e 25-22. Essa etapa foi na Finlândia. Nessa etapa, né, nessas 3 últimas etapas aí da Liga Mundial, o Brasil só conseguiu vencer a Polônia uma vez. É verdade. E vencer a Polônia é muito complicado. Agora, vencer Finlândia e Canadá, qualquer seleção de nível alto, top, como o Brasil, tem a obrigação de vencer. Jogou muito mal a seleção mais uma vez, parece que o grupo não se encontrou, o Bernardinho não conseguiu achar a formação ideal para o grupo, colocou o Bruninho aí como titular, mas parece que ele não vai se firmar na seleção. E é uma posição que o Brasil parece estar muito bem servido, né? Tem grandes levantadores, tem o Bruninho, tem o Ricardinho, o William do Cruzeiro, tem o Marlon do RJX. Agora, não encontram o levantador ideal para a seleção brasileira, que sente muito a falta também de jogadores que têm garra, que têm vibração, como o Giba, que está machucado, como o Gustavo, que saiu da seleção, não atua mais pela seleção. O Brasil sente muito a falta desses jogadores, Bárbara. Pois é, e aí eu te pergunto, porque eu lembro lá na primeira etapa, que ainda foi no Canadá, que o Brasil só conseguiu vencer uma partida, se era preocupante. Agora eu te pergunto, é preocupante essa atuação do Brasil, que não consegue realmente vencer com propriedade aí a Polônia, que é uma equipe fortíssima e tudo mais. E nas Olimpíadas, gente, só tem seleção forte, só tem seleção equilibrada com o Brasil realmente. É preocupante a situação do Brasil, que agora vai ter que suar para torcer ser o segundo melhor colocado de todos os grupos. E aí consegue uma vaga na fase final que acontece na Bulgária, porque a Polônia já tem essa vaga, afinal de contas ficou em primeiro lugar no grupo. É preocupante, Matheus, a situação do Brasil? Acho que se pensarmos em Olimpíadas é preocupante sim, Bárbara. No momento dá tranquilamente para o Brasil passar para a próxima fase, porque passa o melhor segundo colocado. E nos outros grupos, as equipes são muito equilibradas, tem uns grupos muito equilibrados. Por exemplo, o grupo A, que tem Sérvia, tem Cuba e tem Rússia. Não acredito que tenhamos um segundo colocado tão bom quanto o Brasil nesse grupo, por exemplo. Agora, se formos pensar a longo prazo, é preocupante sim, porque essa renovação não está sendo feita da melhor forma possível, da melhor forma que poderia ser feita, e quem vem do banco também não vem resolvendo. O Brasil está com problemas tanto no time titular, quanto quando precisa dos reservas. E se a gente for pensar na declaração do Bernardinho, que diz que esse seria o maior teste para as Olimpíadas, não está convincente. E se a gente for ter a mesma coisa que a gente está tendo agora em Londres, fica difícil.
difícil a situação. Fica complicado até porque o Brasil enfrentou a 8ª seleção do ranking, o Brasil é a primeira. Agora, temos aí grandes equipes como Itália, Sérvia, Rússia, Cuba, que são equipes muito fortes aí, que chegam como favoritas para as Olimpíadas e não estão passando por essa fase de renovação como o Brasil. Pois é, e mudando o nosso assunto, só que ainda sobre seleção brasileira e ainda dentro do vôlei, só que falando das meninas que também decepcionaram. E aí eu acho que a situação é ainda mais preocupante, porque as meninas derrotaram a Alemanha por 3-1 e a Itália por 3-2 e foi um jogo muito equiparado. Agora, perdeu para os Estados Unidos, que dentro desse grupo era a única seleção que está dentro do grupo do Brasil nas Olimpíadas. Perdeu aí por 3-1, parciais de 20-25, 25-18, novamente 25-18 e 25-23. Você está acompanhando aí as imagens dessa partida. Também preocupante. Preocupante. Mas enfrentou a seleção que é a melhor do mundo atualmente, a seleção dos Estados Unidos, né? No primeiro set tivemos muitos erros de recepção do time do Brasil, que está com problema de passe há muito tempo, desde que também tem uma renovação na equipe feminina do Brasil, jovens valores aí, mas que não estão conseguindo atuar da melhor forma que esperamos, da forma mais técnica que elas são capazes, Bárbara. E no segundo set tivemos aí um bloqueio muito eficiente dos Estados Unidos com a Hooker, que hoje é a melhor atacante do mundo, fazendo uma excelente partida, marcou 19 pontos. Não foi a maior pontuadora da partida, foi a Thaísa do Brasil, mas fez uma atuação realmente espetacular, é a jogadora a ser marcada nesse time dos Estados Unidos. Se deixar a Hulk jogar como jogou, ela vai fazer a festa e os Estados Unidos com certeza aí chega como favorito para o título, para garantir o ouro nas Olimpíadas. Acredito que os Estados Unidos é a melhor equipe de voleibol mundial no feminino hoje. E essa partida é como se fosse uma reedição da final da última Olimpíada, que deu Brasil. Deu Brasil. Mas aí eram outros jogadores, era um outro grupo. O Brasil tinha uma levantadora, que a levantadora hoje é a cabeça pensante da equipe, é o cérebro. É o cérebro do time, é como se fosse o camisa 10 no futebol. E o Brasil teve problemas, ainda tem problemas nessa posição. Não tinha antes, quando tinha a Fofão, quando tinha a Fernanda Venturini. Hoje a coisa está diferente. Hoje há uma indefinição. O Zé Roberto está perdido, não sabe quem colocar ali. A situação, então, das nossas seleções, que antes era como se fosse uma tranquilidade, uma certeza de vitória, de ouro, tá meio balançando, tá na corda bamba. Na verdade, o Brasil não é uma equipe, não tem equipes ruins no vôlei, mas não é aquela equipe top como estávamos acostumados, Bárbara. Ai, meu Deus do céu. Vamos começar a fazer figuinha aí para as Olimpíadas, viu, gente? Porque ninguém quer decepção aí, principalmente no vôlei, que nós somos aí potência, sem dúvida, no mundo. Vamos mudar de assunto para falar de basquete, porque a NBA está bombando. Estamos na final aí, série melhor de 7 entre o Oklahoma City Thunder e o Miami. Nós tivemos 2 jogos em Oklahoma, um jogo, né, em Oklahoma. Um jogo só. Um jogo em Oklahoma, deu Oklahoma, e agora teve um jogo em Miami. Não, 2 jogos, porque aí o Miami Heat conseguiu vencer, empatou a série, e agora foi para Miami e o Miami conseguiu vencer. Isso aí. Venceu por, aqui, 91-85, jogo apertadíssimo, agora a série está 2-1 para o Miami Heat, infelizmente. E um jogo marcado por alternâncias no placar, né? O Miami Heat começou bem, mas aí depois o Oklahoma City conseguiu se defender muito bem, marcar o Diane Wade e o LeBron James. E conseguiu também, a partir daí, uma boa sequência de pontuação, colocou-se à frente do Miami Heat, mas aí chegou o terceiro quarto, perdeu o Kevin Durant, que é o seu melhor jogador, porque ele cometeu 4 faltas, se ele cometesse a quinta, ficaria fora da partida. Então o técnico resolveu tirá-lo do jogo. A partir daí só deu o Miami Heat, foi para cima, embalado pela sua torcida, conseguiu uma boa vitória aí. E nos momentos finais o jogo ficou dramático, né, Bárbara? Pois é, infelizmente mais de 20 mil torcedores acompanhando essa partida aí, este jogaço entre o Oklahoma e o Miami Heat. Mais uma vez foi o LeBron James, o cestinha da partida, 29 pontos. E aqui no twitter.com/redesocialec, o Pestário Vargas. Bárbara, a zica do Ramonzinho passou pro Thunder, é verdade, né? Porque ele estava torcendo aí a favor do San Antonio Spurs, que foi o melhor na fase de classificação e foi embora. Pergunta para ele qual time vai ganhar a Euro, que eu vou apostar ao contrário. O Ramon não está
está aqui, mas eu pergunto pro Matheus, quem que você acha que vai ganhar a Eurocopa? Acredito muito no time da Alemanha. A Espanha também é uma candidata forte, foi a vencedora da Copa do Mundo de 2010, ganhou a última Eurocopa também que tivemos em 2008. Só que eu acho o time da Alemanha mais preparado porque tem um banco melhor. Os titulares da Espanha são melhores, mas os reservas da Alemanha podem fazer a diferença. E aí, isso tudo faz muita diferença, né? Porque se perde um jogador titular, se tiver um banco qualificado, não muda em nada o nível do time. Banco é muito e muito importante. Sem dúvida. Um abraço então para o Pestário Vargas, muito obrigada pela audiência. O Ramon não está aqui, tomara que o Matheus não seja tão zicado quanto o Ramon, né, gente? Sou, não. Ou então você vai descobrir que é. Não. Tô torcendo pro Miami Heat, viu, Bárbara? Só para fazer uma rivalidade. E tem tudo para ser o time campeão dessa NBA, né? Joga 3 partidas consecutivas em casa e se ganhar 2, será o campeão. Nem, gente. Matheus agora caiu no meu conceito. Não volta mais no rede social, não. Tô brincando. Claro que volta. E aqui, como é que tá o Boleiros da Arquibancada? Como é que foi esse final de semana aí bombando também dentro do esporte especializado? Nós comentamos aí do vôlei, NBA e tudo mais. O que você pode destacar aí do blog Boleiros da Arquibancada? Pois é, nós cobrimos todas as rodadas do Campeonato Brasileiro, tanto os jogos de sábado quanto os de domingo. Aí quem acessar o Boleiros da Arquibancada pode acompanhar todas as análises e com opinião embasada. Todo mundo assiste o jogo para comentar, Bárbara. Vamos falar de velocidade, porque neste final de semana aconteceu Fórmula Indy, etapa do Grande Prêmio não, né, gente? A etapa de Milwaukee, e quase que deu um brasileiro. Tony Kanaan ficou em segundo, em primeiro lugar ficou o norte-americano, que é exatamente o Ryan Hunter. A disputa foi 225 voltas, uma disputa acirradíssima, quase que deu o Tony Kanaan. Falando dos outros brasileiros, que também fizeram uma boa corrida, se assim dá para dizer. O Rubens Barrichello chegou a figurar em segundo lugar, para você ter noção o tanto que essa corrida foi surpreendente. Demais. Só que aí ele teve que parar e tudo mais, aí terminou a corrida em 10º lugar. E o Hélio Castro Neves perdeu o rendimento durante a prova e tudo mais, foi apenas o 6º. De qualquer forma, todos os brasileiros no top 10. Verdade. O Hélio Castro Neves, que é o melhor brasileiro, é o 5º colocado, né, na classificação geral. Depois vem o Tony Kanaan, na verdade, que é o 8º. O Rubens Barrichello, 16º, e a Bia Figueiredo apenas a 27ª colocada. Agora nós temos o líder, que é o Will Power, que tem nada menos que 31 pontos à frente do 2º colocado. Então, o campeonato já está praticamente garantido. Exatamente. Como você disse, ele tem 274 pontos, é o líder aí da classificação Will Power, e o Hélio Castro Neves, que é o brasileiro melhor colocado, caiu para 5º com 231 pontos. De qualquer forma, parece que os brasileiros estão crescendo, evoluindo nas corridas, né? O Tony Kanaan conseguiu ficar em segundo e o Rubens Barrichello no top 10. Tendo em vista, na verdade, que a melhor corrida até agora na temporada foi no Alabama, que ele terminou em 8º. É verdade. E o Rubens Barrichello, ele vem num período de adaptação, né? Saiu da Fórmula 1, foi para a Fórmula Indy, é tudo velocidade, é tudo carro, tudo bem. Só que é diferente. A Fórmula 1 é muito mais vista, é muito mais afamada pelos torcedores. A Fórmula Indy precisa de maiores investimentos, até como a Fórmula 1 tem. Agora, o Rubens Barrichello, ele vem nesse período de adaptação, Bárbara, e ele não está conseguindo se adaptar tão bem quanto esperávamos, né? Ele foi tão laureado aí quando ele foi para a Fórmula Indy, mas parece que o talento não correspondeu. Agora a desculpa de novato vai durar até quando? É verdade. O próximo grande prêmio da Índia aí será em Iowa, no próximo sábado, apenas um intervalo de uma semaninha só para os pilotos aí se prepararem, descansarem para a próxima prova. Rede Social Esporte Clube dá uma leve pausa e daqui a pouco a gente volta com mais Rede Social Esporte Clube aqui pela sua BH News, o canal 9 da NET, ou também pelo bhnews.tv.br, e você continue participando. Daqui a pouco a gente volta. Opa, estamos de volta aqui na BH News, canal 9 da NET, ou também pelo bhnews.tv.br com Rede Social Esporte Clube, aqui para você falando de esporte especializado e, claro, também de futebol. Mas antes, gente, vamos falar de tênis, porque essa notícia me dá até preguiça. Eu vou falar a verdade, porque o tênis tem trazido péssimas notícias pra gente. Depois do Belucci não conseguir aí a pontuação necessária, o índice, né, para conseguir ir para as Olimpíadas, agora parece que nem o convite a gente vai poder receber. Explica isso pra gente, Matheus. O que acontece é o seguinte, se o brasileiro Thomas Belucci conseguir receber esse convite da Federação Internacional, o Comitê Olímpico Brasileiro, o COB, pode negar, porque historicamente o COB não aceita
que atletas convidados participem das Olimpíadas, Bárbara. Mas aí a Confederação Brasileira de Tênis pode justificar dizendo que em todos os torneios há convidados. Mas aí vai ficar esse impasse. Vamos ver se o COB vai aceitar, como é que vai ficar essa situação. E aí como seria, né? Porque a última vez que eu olhei o ranking, o Bellucci era o número 76 do mundo. A gente sabe que dentro do regulamento das Olimpíadas, apenas os melhores 56 do mundo é que vão para as Olimpíadas, respeitando a regra de 4 tenistas por país. Só que tem 5 tenistas espanhóis, não sei quantos de não sei qual país, enfim, Itália, Espanha e tudo mais. Vai faltar tenista. Então, por que não chamar o Bellucci para substituir ou ir representando o Brasil e tudo mais? Há essa probabilidade do convite ser feito. Agora, há probabilidade maior ainda do COB não aceitar esse convite. Agora, a CBT, a Confederação Brasileira de Tênis, está na expectativa mesmo de que haja desistências desse convite e pode acontecer. Tem 2 tenistas aí que podem não aceitar o convite para participar das Olimpíadas, até porque eles não gostam de grama. A maioria dos tenistas não gostam de jogar na grama e nas Olimpíadas o tênis é jogado apenas na grama. E aí, será que o Bellucci vai reclamar se perder? Ele nem foi ainda, né, gente? Já tô falando disso, mas é porque quando foi o Saibro Azul, ele falou que não ia ter diferença nenhuma. Perdeu, fez toda a diferença. Pode usar como justificativa, né? Eu não fui convidado porque eu não gosto de grama. Bellucci, é duro, hein? O Rede Social é claro que não perde de cornetar, porque realmente a fase tá péssima. Pelo amor de Deus, vamos falar de futebol, porque este final de semana os mineiros, a maioria não gostou não, nem americanos, nem atleticanos, só Raposa para salvar de cara. Vamos com a charge do Duque de sábado, comentando a respeito do jogo do Cruzeiro e fazendo aí menção a um dito popular. Olha lá, de vitória magra em vitória magra, a Raposa enche o papo. Tá ali a barriguinha da Raposa bem saliente, hein? É verdade. 1-0, sempre no 1-0, mas o Cruzeiro vai garantindo os 3 pontos, já chegou à 3ª vitória, é o vice-líder do Campeonato Brasileiro e passou o Atlético, né, Bárbara? E isso é muito importante aqui para os torcedores mineiros. Tem essa rivalidade muito grande entre atleticanos e cruzeirenses para saber qual time que está na frente. O Galo está na frente, o Cruzeiro está na frente. Se o Atlético estiver em 15º e o Cruzeiro em 14º, está tudo ótimo da torcida do Cruzeiro. É duro, hein, gente? E o contrário também acontece, né? Olha aqui pelo twitter.com/redesocialsc. Bom dia, Cruzeirão na crescente. Não está jogando isso tudo, mas vai ganhando confiança. Cruzeiro sempre com 2 meias, é a opinião aí do Fernando Barbosa. Aproveita que a gente está falando aí do Cruzeiro, pode colocar a comunidade da torcida no Orkut, porque esse final de semana foi de bomba realmente. Olha lá, próximos jogos, Vasco, São Paulo, Inter e Grêmio. É uma sequência dificílima, né? Aí do Cruzeiro nas próximas rodadas. E aí o pessoal tá ali falando qual seria o time ideal, que esquema tático o Celso Roth tem que utilizar. O Celso que surpreendeu e muito todo mundo nesta partida. Começou de cara com 3 atacantes, coisa que não deu certo, né? Só foi dar certo depois que ele tirou o Alisson, colocou o Souza, que fez toda a diferença na partida. E um detalhe interessante, na partida contra o Botafogo aconteceu isso também. Quando o Cruzeiro jogou com 2 atacantes, a equipe foi bem. Quando jogou apenas com 1, não estava bem. Quando estava apenas o Wellington Paulista como referência na grande área, porque o Montijo ficava sobrecarregado. Agora, com 3, não teve uma boa reestreia do Alisson. Ele que voltou de contusão após muito tempo, não conseguiu fazer boa atuação. O Fabinho, sim. Esse jogou muito bem. O Wellington Paulista jogou do jeito que o Wellington Paulista joga sempre. Não apareceu uma oportunidadezinha ali, ele vai e mete pro gol. Fez um golaço, inclusive. Fez um gol muito bonito. Depois saiu comemorando, chutando placa de publicidade. Ficou nervoso, né, Wellington Paulista, né? Agora, eu acho que o esquema mais interessante para o time do Cruzeiro é o 4-4-2, até porque quando teve 2 atacantes, o Cruzeiro apresentou um bom futebol, conseguiu a virada para cima do Botafogo, marcando 3 gols em 6 minutos e conseguiu marcar sobre o Figueirense. Conseguiu a boa vitória sobre o Figueirense, né? Numa partida muito complicada em que o time de Santa Catarina também poderia sair com a vitória. Como eu disse ontem no programa do Jorge Cajuru aqui pela BH News, eu comentei que foi uma vitória magra, mas de qualquer forma dá 3 pontos, né? Seja de 6-0, seja de 200-0, seja de 1-0.
é 3 pontos do mesmo jeito dentro do Campeonato Brasileiro, que é o que importa. Vamos mudar de assunto? Aliás, vamos não. Porque olha aqui, o Pestário Vargas no twitter.com/redesocialsc. Próximo jogo do Cruzeiro em casa, Bárbara, tenta sortear um ingresso. Pode deixar que eu vou tentar entrar em contato com quem distribui os ingressos aí no Cruzeiro, com quem cuida dessa parte. E vou tentar trazer pelo menos um parzinho pra gente sortear aqui, né? Primeiro do Cruzeiro, depois do Galo e aí também do América, todos os jogos no Independência. Vamos mudar de assunto para falar do Coelho, que perdeu a invencibilidade. O América que estava avassalador no Campeonato Brasileiro Série B e perdeu a invencibilidade para o Avaí na sexta-feira 2-0. E o pessoal está pedindo milagres já para o comando do América. Gente, eu não discuto a habilidade, o bom técnico que o Milagres é, mas o técnico Givanildo também para mim, é um dos melhores técnicos aí do Brasil. Claro, guardadas as devidas proporções de Série B. Foi a primeira derrota do América, né? O América perdeu a invencibilidade agora. Por que tirar o Givanildo? Não tem motivo. Faz uma boa campanha, o América continua no grupo de acesso à Série A, para a Série A do Campeonato Brasileiro. Não fez uma boa partida, mas vinha fazendo boas atuações. Nas 3 primeiras rodadas, principalmente, conseguiu boas vitórias. Contra o São Caetano, não jogou bem. Não fez uma boa atuação também contra o Avaí, mas por quê? Teve os 2 meias anulados. O time do Avaí jogou muito bem defensivamente e encontrava espaços na defesa americana. E o Neneca vinha também sendo um dos melhores jogadores do América, aparecendo bastante nas partidas, e esse problema defensivo não é de hoje. Agora, o Brian também tem que acertar ali na marcação, porque está muito complicado, tá dando muito espaço e o Dudu não está dando conta de marcar por ele e pelo Brian. Né, gente? Mas pega leve. Assim como o Matheus disse, o aproveitamento do América é quase que excelente. Olha aqui, o América é vice-líder do Brasileiro Série B, 6 jogos, 4 fora de casa e 2 aqui. Eles ganharam 4, empatou 1 e perderam 1. Pega leve, né, gente? Givanildo Oliveira é um excelente técnico e conhece muito bem o elenco que tem. Fazendo uma avaliação de todo o trabalho do Givanildo, sem o imediatismo, o América foi vice-campeão mineiro, o América está no grupo de acesso para o Brasileiro da Série A no ano que vem. O trabalho é muito bem feito, o América faz boas atuações, tem um bom time e o Givanildo também é um excelente técnico. Eu acho que não poderia ter técnico melhor para o time do América agora. Sensatíssimo. Ele faz uma leitura de jogo perfeita, sempre com os pés no chão. O Givanildo é excelente técnico e para mim, como o Matheus disse, não tem outro nome melhor. Daqui a pouco vamos colocar ali delegado Antônio Lopes já. Não é possível. Gente, pelo amor de Deus. Não é possível. Não é possível. Para fechar a comunidade do Galo, que perdeu para o São Paulo ontem, e aí a torcida também ficou na bronca, viu? Time, falta força ofensiva. A defensiva tá boa, a defesa tá show, mas a parte ofensiva não tá bacana. Verdade. Na verdade, ontem conseguiram marcar. O Casemiro fez uma excelente marcação no Ronaldinho Gaúcho e realmente conseguiu anular, o que eu posso dizer ali, o trunfo do Galo e as bolas. Mas ele tem um passe também que, pelo amor de Deus, na hora que chega nele, né? O problema é que se o Atlético ficar só esperando o Ronaldinho Gaúcho, não vai conseguir, porque ele vai ser o jogador a ser marcado, né? O Bernard pela esquerda, o Danilinho pela direita, não fizeram boas atuações. Perdeu o Atlético chances de novo, Bernard, perdeu, né? E saiu chateado, né? Quase chorou depois de jogar nas entrevistas. Achei até engraçado ele falando, não sabia se ele estava com raiva dele mesmo ou se ele estava sendo irônico, né? Agora, o Atlético depende muito de seus meias, porque joga com um atacante só dentro da área, que é o Jô. E quando o Ronaldinho foi bem marcado, como na partida de ontem, foi bem marcado pelo Casemiro, que é muito melhor do que o Márcio Araújo, que marcou ele contra o Palmeiras, a situação do Atlético fica complicada. Vai depender do Bernard, vai depender dos laterais, vai depender do Danilinho, que tem uma posição, uma função até mesmo defensiva, Bárbara. Concordo com você, mas o Bernard chorando e o Danilinho, eu não entendo como que o Danilinho ainda é titular nesse time. Gente, tem que entender a cabeça do técnico e esse não é trabalho pra mim, né? Deixa o técnico Cuca lá com essa bomba nas mãos que é o Danilinho. Bom, Rede Social Esporte Clube infelizmente acabou. Eu não posso deixar de cornetar o Fabrício, hein? Machucou de novo. Machucou de novo. Eu tenho dó dele. É complicado, é um jogador que já está com uma idade avançada, né, Bárbara? Eu tenho dó dele, porque ele machuca demais, muito tempo no departamento médico. Que Deus abençoe, viu? Porque não deve ser fácil. Gente, muito obrigada pela audiência. O Matheus Oliveira fica por aqui, mas hoje, porque ele volta ainda essa semana aqui no Rede Social Esporte Clube pra gente comentar mais esporte, não é? É verdade. Sexta-feira estamos aí de volta, Bárbara. Muito obrigada, até sexta. E até sexta pra você, não. Até amanhã. Eu te espero ao vivo, 10h25, com o Rede Social Esporte Clube aqui pela sua BH News, o canal 9 da NET ou pelo bhnews.tv.br. Um super beijo e fique com o nosso jornalismo. Até amanhã.